Pela oportunidade, agradecer ao Rafael por ter nos dado essa oportunidade. E Rafael já começou a pregar, já começou a falar o que eu iria pregar. Nós temos uma reunião na sexta-feira. Nós estivemos reunidos aí há 15 dias atrás, nos reunimos e falamos que o nosso grupo vem crescendo. Com a graça de Deus, a igreja tem tido um número maior de pessoas. Nos últimos domingos, nós já tivemos aí um número perto de 80 pessoas aqui na igreja. E nós precisamos apresentar a igreja de uma maneira mais explícita, mais clara. E então é importante, se você puder fazer um esforço para estar aqui sexta-feira, que o Rafael vai fazer uma apresentação. O que é a Igreja do Nazareno? O que nós pretendemos fazer aqui nesse local como Igreja do Nazareno? E precisamos de pessoas, precisamos de vocês. Vocês que são a Igreja do Nazareno aqui do Simeone. Então não falte, faça todo o possível para que você esteja aqui. E eu estive orando sobre isso, sobre essa reunião, e o Senhor me deu uma palavra. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos poucas pessoas nos visitando pela primeira vez. Nós não temos, a maioria de nós já aceitou a Cristo, a maioria de nós aqui já é batizado, já é crente. Então eu queria trazer uma palavra pastoral. O Senhor colocou no meu coração já faz alguns dias. Eu falei com o Rafael, ele me convidou para pregar o mês passado, na ceia. Eu falei, Rafael, tem uma palavra, mas é uma palavra diferente, uma palavra que precisa ser dirigida a crentes, já cristãos, a pessoas que estão na igreja. E nós temos tido, graças a Deus, muitas pessoas novas vindo aqui, pessoas que estão conhecendo o Evangelho. E essas pessoas precisam ser impactadas com a salvação, em primeiro lugar. Eles precisam ser salvos, para que depois eles tenham uma palavra assim, pastoral mais dirigida. Mas o Senhor colocou no meu coração que nós trouxéssemos essa palavra dele hoje. E eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E nós vamos trazer uma palavra para cristãos, para servos, para crentes, para filhos de Deus. Amém. Pessoas que já são salvas. E nós vamos falar sobre uma recomendação que Paulo deu para um dos filhos de Deus, que era Timóteo. E todos que acharam aí em 2 Timóteo, capítulo 1, a minha versão é King James. Você talvez tenha uma outra versão, mas nós vamos ler aqui o capítulo, versículo 1 até o versículo 7. Quem achou, diga um amém bem forte. Está escrito assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 3. Eu rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, Paulo falando, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Até aqui, feche os teus olhos. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma. Amém. A tua palavra, Senhor, ela é lema, ela é o leme, ela é quem nos dirige, ela é quem nos impulsiona para onde nós devemos andar e caminhar. Por isso, Senhor, usa a tua palavra hoje, nessa noite, amém, para que possas falar no coração de cada um de nós. E usa como instrumento do Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te peço, abre os corações, abre as mentes, e que o Espírito Santo faça a obra, que é dele, que é de convencer, que é de ensinar. Senhor, ajuda-nos nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi um homem, pela Bíblia que nós lemos, que
talvez tenha batizado muitas pessoas. A Bíblia não fala isso. Talvez Pedro, João tenham batizado muito mais outras pessoas. Paulo foi um evangelista. Paulo foi um homem que abriu igrejas, foi um homem que saiu levando o evangelho, principalmente para aqueles que não eram judeus, para os gregos e para toda a Ásia. Ele expandiu o reino de Deus nessa região. E uma das pessoas atingidas pelo evangelho foi Timóteo, um jovem, um garoto, ainda jovem. Ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia que se converteu ao cristianismo. Tanto a mãe quanto a avó eram judias e elas se converteram ao cristianismo. O pai de Timóteo não se converteu e continuou com as práticas pagãs da religião dele. Ele não se converteu. Mas esse menino, esse rapaz, ele foi um discípulo de Paulo. Paulo, com todo carinho, na sua segunda viagem missionária, conheceu a Timóteo. Lá na região de Listra e Icônio, onde ele morava, na segunda viagem missionária de Paulo, ele conheceu esse rapaz. E esse rapaz passou a se apegar a Paulo, como um instrutor, como um mestre, alguém que poderia transmitir conhecimento para ele. E Paulo se apegou de tal maneira esse homem, esse garoto, esse rapaz, que deu todo o ensinamento que era necessário para que ele crescesse na fé. E tanto é que mesmo jovem, Timóteo foi elevado a cargo de pastor de uma igreja. Pastor da igreja de Éfeso. Uma igreja complicada, problemática, nós vamos ver aqui na frente, mas uma igreja que necessitava de um pastor. E Paulo, porque conhecia a fé daquele garoto, daquele jovem, ele falou: ele pode ser pastor da igreja de Éfeso. E direcionou ele para a igreja de Éfeso. E Paulo escreveu duas cartas. Nós temos aqui a 1 Timóteo e 2 Timóteo. A primeira carta foi escrita quando Paulo estava naquela prisão, a prisão que era domiciliar, não era cadeia. Paulo foi preso pela primeira vez, onde ele tinha que ficar numa casa, e ele era vigiado dia e noite pela guarda pretoriana. E ele não podia sair daquela casa. E nesse momento, ele ainda escreveu, depois disso ele foi liberto, ele fez outras viagens, e nessas viagens ele escreveu a primeira carta de Timóteo. Essa segunda carta que nós estamos nos referindo aqui, ela já foi escrita num lugar completamente diferente. Ela foi escrita por Paulo pouco antes dele morrer. Paulo escreve para Timóteo, quem ele amava profundamente, como um filho, como um discípulo, realmente, e ele escreve aqui, dando essa recomendação a Timóteo. E nós vamos entrar a miúdo no que Paulo quis falar nessa carta. Paulo já sabia que ele ia ser morto há pouquíssimo tempo para frente. Ele estava condenado, ele estava numa masmorra marmetina lá em Roma. Era uma prisão subterrânea, úmida, e ele tinha poucos dias de vida, poucos meses. Eu não sei quanto tempo levou da carta que ele escreveu ao tempo que ele morreu, mas ele sabia que era breve. E ele se apressou a escrever a Timóteo uma recomendação. Essa mesma recomendação nós queremos passar para os irmãos hoje. Assim como Paulo tinha amor por Timóteo, e ele sabia que Timóteo estava passando um momento delicado. Por que ele sabia? Porque Paulo estava preso, e as pessoas que se diziam cristãs estavam sendo jogadas das arenas para serem mortas. Então não era fácil ser cristão, não é igual hoje não, que a gente tem o maior prazer, e a maior alegria de falar: eu sou cristão, eu sou crente. Naquela época que você falasse era crente, você ia para os leões, você era jogada na arena, ou então eles te colocavam em baldes e tambores de azeite, te colocavam fogo em praça pública, iluminando a cidade de Roma. Então os tempos eram difíceis. Paulo escreve essa carta, você vai ver, no final da carta ele fala: alguns me abandonaram, alguns irmãos me abandonaram, foram embora. Por quê? Temeram pela própria vida. Mas Paulo aqui reparou que Timóteo também estava meio assim, acabrunhado, não estava com toda aquela energia que nós necessitamos ter. Ele não estava com toda aquela ênfase, talvez, de pregar o Evangelho, como Paulo esperava que ele estivesse. E ele escreve uma carta aqui um pouco diferente. Ele escreve uma carta não de exortação, ele escreve uma carta de admoestação. É diferente. Pastor, qual que é a diferença de exortação? Exortação é quando eu falo com o irmão, chamo um irmão e falo para ele alguma coisa para elevar o moral dele.
para que ele possa se alegrar, para que ele possa se motivar. A carta que Paulo escreveu aqui não foi uma carta nesse sentido, foi uma carta de admoestação, é para dar um puxão de orelha em Timóteo. A admoestação é isso, é dar um puxão de orelha, é você falar: olha, você está fazendo algo errado, você tem que mudar o seu comportamento. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós falássemos hoje. Por que de vez em quando a gente balança na fé e parece que a gente não se esforça tanto quanto nós devemos nos esforçar para servir ao Senhor? Paulo está falando isso aqui nessa carta para Timóteo. Ele amava Timóteo de forma absurda, mas ele precisava exortar, ele precisava admoestar, melhor dizendo, precisava repreender. Timóteo estava com medo, estava talvez até com vergonha, como o meu mestre, aquele a quem eu sirvo, está preso, e se eu bobear eu vou também, e eu sei qual é o final da prisão, é a morte. E aí Paulo escreve essa carta com todo esse tom. Esse é o tom da segunda carta de Timóteo. É isso que eu gostaria que vocês se ativessem, que vocês prestassem atenção. É sobre esse enfoque que Paulo escreve para Timóteo, para repreendê-lo, mas não para que ele não gostava de Timóteo, pelo contrário, é que ele queria ver aquele menino cheio de fé novamente, aquele jovem. Sabe aqueles jovens que são colunas da igreja? Você conhece jovens assim? Eu conheço, temos alguns até na nossa igreja. Jovem que você não precisa pedir 2 vezes para fazer alguma coisa para o Senhor, não é assim, Rafael? Antes de você falar, eu vou, eu estou lá. Esse jovem era Timóteo, jovem que não tinha temor de praticar a obra do Senhor, tinha vontade de servir a Deus, e é o que Deus espera de mim e de você. Você falar, mas será que Deus está esperando isso de mim? Espera, tanto de mim quanto de você, porque Ele nos deu uma ordem para todos nós, que nós levemos essa palavra de Deus para todas as pessoas. Então não é só o pastor, não é o diácono, não é só quem canta, quem toca, esquece, é para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e que precisam ter um destemor para pregar a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso, mas nem sempre é fácil a gente manter o alto astral. Nós temos várias coisas que nos jogam para baixo, nós temos várias coisas que nos travam, e nós vamos ver que Timóteo tinha um monte de coisas que estava travando ele. Nós vamos ver aqui, vou tentar ilustrar algumas que eu consegui identificar. Paulo então faz essa admoestação na vida de Timóteo, não para repreendê-lo simplesmente, mas para que ele fosse renovado na sua fé e na sua esperança em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? Nós vamos desenvolver esse tema aqui. Peça para que o Espírito Santo fale no teu coração o que você precisa fazer, o que você está fazendo que você pode melhorar, o que você não está fazendo que você sabe que você tem o dom de fazer e não está fazendo. Sobre isso nós vamos falar aqui. Ele fala aqui de uma maneira muito clara, no versículo de número 6. Vai comigo lá no versículo 6, por favor. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te. Quero que você tire o medo. Ele estava com medo de morrer. Quero encorajar-te, aleluia, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Guarda isso. Quero te reavivar porque você tem um dom. Eu não tenho dom nenhum. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Você não sabe nada. Você não sabe limpar uma igreja. Você não sabe ficar na porta e receber um convidado. Você não sabe ir na casa de alguém e falar que Jesus o ama. Você não sabe no teu trabalho, com os teus amigos, falar, olha, você está passando problemas? Posso orar por você? Eu não tenho dom nenhum. Não tenho. Deus coloca em cada um de nós um dom específico. Sabe para quê? Para
que nós toquemos as pessoas com esse dom que Deus nos deu. Não é para tua glória, não é para teu louvor, não é para te engrandecer, é para mostrar a quem você pertence. Amém, glória a Deus. Qual é o teu caráter? Qual é o teu caráter? Nós temos o caráter de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo vem morar em nós. Não foi isso que ele falou, Márcio? Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, os seus discípulos se desesperaram. Ele falou: eu vou morrer, eu vou para o sacrifício. Ele falou: não, fique calmo, eu vou cumprir o meu papel, mas no meu lugar eu enviarei. Quando eu for, o Espírito estará comigo. O Espírito estará com vocês. Vocês não estarão sós. E o ensino, e o Espírito ensinará todas as coisas que vocês deverão falar e fazer. Está escrito na palavra de Deus. É só você ler os evangelhos. Então quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Você não pode esquecer isso. O dom que Deus coloca na minha vida e na tua é para a glória dele, para usar na obra dele. A gente precisa se conscientizar disso. Nós precisamos reavivar isso que está dentro de nós, assim como Timóteo estava receoso. E agora, será que eu devo ficar? Será que eu devo ir lá a Roma? Estava em Éfeso. Será que eu tenho que ir em Roma lá visitar Paulo? Vá! Não temas, porque você tem um dom dentro de você. Tem um dom, você tem uma missão. Você não está aqui para passar paninho no banco, com a tua calça e com o teu vestido. Você está aqui para servir a Deus. É verdade. Para servir a Deus das mais diferentes formas. Você fala: mas eu não sei como fazer. Irmãos, você está aqui já é uma bênção. A tua presença já é bênção. Mas você simplesmente está aqui orando por uma pessoa, você está na sua casa orando por um irmão da igreja, já é uma missão, já é um dom que Deus deu a você. Não coloque isso na prateleira, não deixe esfriar esse dom. Aleluia. Vamos aqui transcorrer. Não apagueis o Espírito. Aleluia. 1 Tessalonicenses, coloca para mim, Luiz, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 19. Por que Paulo fala para que ele não apague esse dom? 1 Tessalonicenses está escrito o seguinte: não apagueis o fulgor do Espírito. Pois ele não deixa apagar o Espírito de Deus dentro de você. Não deixe. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Traga uma lembrança, que ele fala aqui: encoraje-te, que reavives o dom de Deus, que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Dom que Deus nos deu. Amém? Até aqui os irmãos estão me acompanhando? Nós vamos passar para frente. Ele continua dizendo assim: Deus concede aos homens, para que esses homens o sirvam com habilidades extraordinárias, habilidades especiais. Deus reparte uma porção do seu caráter, graça especial, algo extraordinário, para que isso dentro de nós nos dê uma qualidade extraordinária, para que nós possamos servir o outro. É para você se encher todo de glória. Não, é para que você sirva. Eu costumo dizer que aquele servo que não serve, ele não serve para nada. Aquele que é servo, mas não serve, ele não serve para nada. Guarda isso. Você e eu somos servos. Nós somos chamados para servir. Então se coloque na posição de serviço. Se coloque na posição de serviço. É isso que nós vamos tratar na sexta-feira. Nós vamos conversar também sobre isso. Aleluia. Paulo estava falando o seguinte para Timóteo: põe fogo nesse teu dom, reaviva
Reaviva o dom. Põe fogo. Não deixe apagar. Não deixe apagar o dom que Deus colocou na tua vida. Amém. Não deixe. Pelo contrário, cada vez mais se achegue. Cada vez mais peça que o Espírito Santo te encha mais da sua presença. Será para a glória do Senhor. Será para a honra e para a glória de Deus. Faça isso. Pense um pouco nisso. Que nessa semana você possa separar alguns minutos de oração. Peça para Deus: Deus, mostra o que eu posso fazer. Mostra para mim. Foi pregado lá que eu tenho que fazer alguma coisa. Mostra o que eu posso fazer. Deus, o Espírito Santo, Ele vai fazer essa obra em você. Não é o pastor, não sou eu, não é o Rafael que vai falar o que você tem que fazer. É o Espírito Santo que vai colocar no teu coração. E você vai chegar: Rafael, você precisa de mim para alguma coisa? Eu estou aqui. Eu conheci uma senhora lá da igreja de Campinas. Ela ficou pouco tempo aqui em Ribeirão Preto. Não lembro agora o nome dela, a senhora deve lembrar. Ela tinha um filho que era dentista. E ele se formou em dentista e ele era membro da igreja do Nazareno de Campinas. É uma igreja que tem lá hoje 8, 10 mil membros, sei lá quanto tem lá em Campinas. Eles, como é que é? Conceição, a mãe dele chama Conceição. Ela deu esse testemunho na nossa igreja aqui no Campo Serviço. Ela falou que esse rapaz, quando ele se formou, ele chegou para o pastor da igreja, que é o pastor líder da igreja nossa lá, e falou: pastor, eu quero servir aqui na igreja. E o pastor sabia que ele tinha acabado de se formar em odontologia e tal. Ele falou: tá bom, filho, o que você quer aqui? Você quer servir? Quer aonde? Ele falou: pastor, me coloca para limpar os banheiros da igreja todos os domingos. Eu quero lavar os banheiros. O pastor falou: mas como? Você quer lavar os banheiros? Eu quero deixar esse banheiro como de um hotel 5 estrelas, cheiroso, perfumado, da melhor maneira possível. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava pronto a servir no que fosse necessário. No que fosse necessário. Ninguém ia saber que ele lavava banheiro lá dentro da igreja. Aqui todo mundo sabe quem prega sou eu, o Márcio, o Rafael, alguém. Mas quem lava o banheiro, são poucas pessoas que sabem quem lava o banheiro da igreja. Mas ele é tão importante quanto o pastor da igreja. Pense nisso. Pense nisso um pouquinho. Pense nisso um pouquinho. Reaviva o dom que está em você. Deixa eu tirar algumas porções aqui do próprio Timóteo. Motivos que nos levam a murchar, a esfriar na fé, a não fazer aquilo que nós devemos fazer. Existem alguns motivos. Eu vou tirar alguns motivos do jovem Timóteo. 1 Timóteo aqui. Timóteo 5, versículo 1 Timóteo, não segundo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Volta 2 páginas da tua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Por que muitas vezes nós damos desculpas, nós esfriamos na fé, nós não fazemos o que temos que fazer? Está aqui, capítulo 5, versículo 23. A recomendação de Paulo para Timóteo: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouquinho de vinho. Lembrando aqui, que na época de Paulo, na época de Timóteo, não tinha remédio, o omeprazol, esses negócios para curar azia de fígado, nada disso. E um pouco de vinho era o remédio que tinha para curar as enfermidades de Timóteo. Possivelmente ele tinha uma gastrite, ele tinha uma úlcera, alguma coisa desse tipo. E doença cansa. Doença é um dos motivos que nós deixamos de fazer a obra de Deus. Doença nos cansa. É uma boa desculpa. E não é só desculpa, realmente é terrível. Eu sei, eu carrego 2 hérnias de disco há mais de 20 anos nas minhas costas. E eu sei, quando elas estão inflamadas, o quanto dói. E o quanto dificulta até eu levantar da cama. Então eu sei que cansa. Doença cansa. Nós tivemos um irmão que estava falando para mim que a pressão dele chegou a 24 essa semana. Foi isso? Ele está lá orando, o irmão está lá fora. Chegou a 24 a pressão dele. Não morreu porque Deus realizou um milagre na vida dele. Já é a 8ª vez. Mas Deus é poderoso. Mas cansa. Doença cansa. E Paulo estava falando aqui: eu sei, você é jovem, você tem essa enfermidade, mas
Não é motivo para apagar o dom que Deus colocou em você. Segunda coisa que nos cansa, que nos tira, que nos murcha, que tira a nossa vontade de fazer a obra do Senhor, nós vamos ver aqui. Eu marquei aqui também. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. 1 Coríntios 16, capítulo 10. Timóteo era um jovem tímido. Existem jovens que são mais extrovertidos. Rafael fala baixo, desde garoto, eu conheço ele com 15, 16 anos, falava, não tem, quer dar um testemunho, vai cantar, vai tocar, mas tem jovens que se falar para ele vir orar aqui na igreja, ele não sabe onde colocar a mão, ele não acha o bolso para colocar a mão, tão envergonhado que ele é. E Timóteo era um desses. E olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Por que Paulo deu essa recomendação? Porque Paulo tinha que chegar, Timóteo tinha que chegar na igreja de Éfeso, como pastor da igreja, um garoto jovem, e tinha que repreender certas doutrinas erradas que estavam sendo pregadas na igreja de Éfeso. E se ele era tímido, fala para mim, como é que ele chegaria? Lá num rapazinho idoso, igual eu, igual você, como é que um garotinho, pastorzinho, novinho, chega lá e põe o dedo na nossa cara e fala, você está ensinando heresias na nossa igreja. E Paulo orienta, ó, vocês tratem ele bem, não deixem ele ficar tímido aí não tratem ele mal. Paulo está dando essa recomendação. Então Timóteo era doente, era tímido e era jovem. Todo jovem tem as suas limitações. Pedro, apóstolo Pedro, quando você vê as cartas de Pedro, fala que nos jovens está a força. Não é isso, Márcio? E é verdade. Você fazer evangelismo, você empregar, o jovem precisa falar duas vezes. Precisamos colocar uma bandeira aqui, falar que Jesus salva, colocar aqui no domingo de manhã. O jovem está pronto, sempre pronto, tem a força. Mas ao mesmo tempo nós esquecemos que o jovem está numa fase de transição. O jovem está numa fase onde as coisas começam a acontecer na vida dele. Ele tem que namorar, ele tem que arrumar uma mulher para casar, ele não sabe qual vai ser a profissão, ele não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Timóteo era jovem, tinha essa limitação. Isso nos coloca temor, isso coloca o nosso dom para baixo, esfria a nossa fé. Mas não pode nos impedir. Mas isso estava acontecendo na vida de Timóteo. Ele era um jovem, aleluia. Onde que você pode ver isso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Acho que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver se é isso mesmo. Olha o que está escrito. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis da palavra, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Mas ele era jovem, ele tinha essas limitações. Aleluia. Aleluia. Quando você lê em 1 Timóteo, você não precisa colocar isso, mas quando você lê em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 a 6, fala que na igreja de Éfeso, a turminha que tinha lá não era fácil de lidar, não era fácil para um pastor chegar lá e tomar conta daqueles hereges que estavam se colocando como pastores da igreja. Não era fácil. Mas Paulo recomenda que ele tinha que agir com vigor, porque Deus tinha colocado um dom na vida de Timóteo e ele tinha que exercer o dom dele de pastor. Amém? Eu tenho um versículo que eu amo, que é Gálatas 6, capítulo 9, que nos coloca para baixo muitas vezes que nós fazemos a obra de Deus. Gálatas 6, 9. Esse versículo eu sei de cor. Olha o que está escrito. E não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Você fazer a obra de Deus vai cansar.
Ou você acha que não cansa por pastor estar todo domingo aqui na igreja, deixando às vezes a sua família, fazendo outras coisas? Você acha que não cansa? Você acha que não cansa para os músicos virem ensaiar? Você acha que não cansa as pessoas virem limpar a igreja? Você acha que não cansa? Tudo cansa. E fazer o bem cansa. Quantas vezes você já fez o bem para a tua família e nem obrigado você recebeu? Ou só acontece na minha família isso? Você faz o bem e a pessoa nem obrigado, no final ainda fala mal de você. Então Paulo fala que fazer o bem cansa. Então nós podemos enumerar, só aqui eu enumerei alguns fatores que podem fazer com que nós esfriemos na fé e falamos, deixa o outro fazer a obra, é muito cansativo, deixa para o Rafael, deixa para o Márcio, deixa para o Luiz, deixa para o pastor Tiago, deixa para outro, eu estou fora, cansa muito. Até fazer o bem cansa, mas nós temos que lembrar daquela passagem de Isaías capítulo 6, quando nós estamos, Isaías, quando ele viu o Senhor, ele teve a visão do trono, e ele viu os arcanjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor, e ele viu tudo aquilo, e ele viu o quão pequeno que ele era, tão pecador que ele era. Ele só falou assim: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, como eu vou fazer a tua obra? Ele era profeta, ele foi chamado para ser profeta, como que eu vou? Eu sou pecador. Mas aí disse que os arcanjos colocam brasas no altar, nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento que ele é cheio do Espírito, ele começa também a cantar: santo, santo, santo é o Senhor. Está entendendo? Amém. Quando você estiver cansado, você fala: eu estou cansado, peça o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Senhor, eu preciso da tua unção, como tu ungiste Isaías lá perante o trono. Eu preciso da tua unção, me fortaleça, eu não estou aguentando. E coloca a tua unção, e o Senhor derramará a tua unção sobre a tua vida. Amém? E eu quero aqui, já partindo para nós finalizarmos, eu falei muito, eu não vou ter tempo de falar tudo, mas eu quero finalizar aqui. Quero 3 pontos rapidamente dentro de Timóteo, para combater esse estado de coisas. Que estado de coisas? Cansaço da juventude, cansaço da doença, cansaço do falatório de outras pessoas. Quantas pessoas não reclamam: mas a igreja não tem ar-condicionado, mas a igreja pode ser pintada de outra cor. Críticas. Isso cansa. Mas nós podemos mudar a nossa postura. Nós podemos mudar. Primeira coisa, nós vamos ver, para mudar esse estado de inércia, esse estado de comodismo, esse estado de falar: eu não consigo. Nós vamos ver que está no primeiro. O primeiro deles é o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. O que precisa fazer e eu preciso fazer? Está no versículo 5. Da mesma forma, traga uma lembrança, a sua fé não fingida. É só isso. Primeiro ponto, eu e você precisamos tirar a aparência de lado, a religiosidade de lado, o título só que somos cristãos, e colocar a nossa fé não fingida em ação na obra de Deus. Que Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar o teu ministério, desde que seja um ministério de abraçar pessoas, um ministério de ouvir pessoas. Irmãos, como é importante você saber ouvir pessoas. Eu tenho dificuldade de ouvir. A senhora sabe disso, eu tenho dificuldade. Sei mais falar do que de ouvir. E quão bom, e quão necessário é ter o dom de ouvir as pessoas. Diferentes dons de ajuda. Tem dons infinitos, dons de você orar por enfermos, tem dons de discernimento, tem dom de tudo quanto é coisa, meu irmão. Dom de ajuda, dom de hospitalidade. Tem muito dom. Então a primeira coisa é você ter uma fé não fingida. Aleluia. Lembre-se, tem muito crente malandro de igreja.
é o crente falando da igreja. Principalmente aqueles que são nascidos e criados na igreja e não tiveram uma conversão genuína. É aquele crente que sabe que é hora de levantar a mão, sabe aquele crente que é hora de balançar, que é hora de cantar. É aquele que passou a falar, eu prego, pode deixar comigo que eu prego. Eu prego tanta vez, eu não preciso da unção, eu prego, pode deixar que eu prego. Não. Nós somos carentes de tudo. É o dom que Deus nos dá. De tudo. Nós necessitamos desse dom. Aleluia. Mas Ele nos deu. Ele coloca um pouco do caráter dele em mim e em você, para que você possa alcançar a vida das pessoas com o caráter de Deus. Aleluia. A segunda coisa, sabe quem era malandro de igreja? Eram os filhos de Eli. Hófine e Finéias, os dois eram malandros de igreja. Eles tiravam oferta, eles pregavam, eles cantavam, faziam tudo. Malandros de igreja, mas estavam longe dos caminhos do Senhor. Estavam longe de servir o Senhor com os dons que Deus colocou na mão deles. E eles pagaram alto preço por isso. E eu estou terminando aqui. Paulo diz que nós precisamos de uma fé sincera. A segunda coisa está no capítulo 1, versículo 14. Eu marquei aqui na minha Bíblia, em azul. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Lembra que mora em você é Deus, é o Espírito Santo. Não é qualquer um. Quem deu esse dom para você não é um homem, não foi um homem. Aquele que é servo de Deus, ele vale muito mais do que um governador, do que um presidente, seja de que país for. Ele vale muito mais do que isso, porque ele tem um dom que Deus deu a ele, especial. E aquele dom que ele deu a você, ele não deu a mim, mas ele deu a você. Use o dom que Deus te deu. Um dia nós fomos numa igreja visitar, alguém trouxe uma profecia para a Sônia, ela me confidenciou isso, eu nem estava na igreja com ela. Ela me falou, o pastor não me conhecia, nunca me viu na frente, me trouxe a profecia que ele ainda vai me usar muito. Mas como? Eu tenho 70 anos, vai usar? Vai usar enquanto você viver. Aqui a demonstração era para um jovem, mas serve para um velho como eu também. Deus vai te usar até o último fôlego da tua vida. Até o último fôlego. Eu tenho visto na internet pastores pregando e caindo mortos em cima do púlpito. Glórias a Deus. Ele morreu falando do amor de Deus. Que eu e você possamos atingir esse ápice, independente da nossa força, da nossa idade, possamos ter isso em mente. Aleluia. O dom que há em você é uma santa vocação. Isso é o último item, a última coisa que eu vou falar. Está no versículo 9. Pois ele nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. O que eu e você recebemos de Deus é uma santa vocação. Use a vocação que Deus te deu. Amém? Eu já cheguei no final. Já vou terminar. Falo demais, mas prometo para vocês, é 1 minuto. E no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, aí eu termino. Que está escrito lá, irmãos, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Desse evangelho, olha o que Paulo fala. Desse evangelho fui constituído, o quê? Que mais? Que mais? Onde que estava Paulo quando ele escreveu isso aqui? Irmãos, eu não estou ouvindo. Onde que ele estava? Numa cadeia. Mas ele escreve: eu estou aqui na cadeia, mas eu fui ungido como pregador, como mestre e que mais? Apóstolo. Então as circunstâncias da tua vida não são desculpa para você não fazer a obra de Deus. Eu estou doente. Eu estou com... Como é que eu falo? A gente fala hoje. Eu estou com... Todo mundo tem hoje. Como é que é? Depressão. Estou deprimido. Né? Todos nós
nós ficamos deprimidos, muitas vezes. Não é privilégio seu, não. Todos nós passamos momentos de depressão. Todos nós passamos momentos de doenças graves, outras mais leves, mas todos nós passamos por isso. Então, irmãos, não sirva de desculpa. Paulo estava preso. As circunstâncias não impediram de Paulo ser apóstolo, pregador e mestre. Aleluia. E Paulo pergunta também: e você, Timóteo? Onde você está? O que você é? Timóteo fala: eu sou pastor. E eu pergunto para você: e você? O que você é? Eu termino com essa pergunta. Paulo, preso lá, falando que ele era tudo aquilo. Timóteo, com todas as limitações dele, eu sou pastor. E você? O que tem sido? O que você tem feito do dom que Deus lhe deu? Porque Deus colocou um dom na tua vida. Não fale que você não tem dom, porque a palavra de Deus nos garante. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo vai morar em mim, e eu tenho todos os dons que o Espírito Santo pode me dar. Aleluia. Todos temos razões para desanimar, todos temos bons motivos, crises financeiras, pressão familiar, trabalho. Isso é do ser humano. Graças a Deus que nós somos humanos e temos todos esses problemas. Senão nós seríamos extraterrestres, se nós não tivéssemos esses problemas. Aleluia. Aleluia. Mas no capítulo 2, no versículo 3, ele faz um convite. Vamos terminar com essa palavra. Capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Paulo escreve bem rápido aqui, porque eu tenho pouco tempo de vida. Me traz meus pergaminhos, me traz a capa. Bem rápido, que está chegando o inverno. Bem rápido. E Paulo fala assim: participa dos meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Depois da carta, quando Timóteo, eu fico imaginando Timóteo escrevendo, lendo aquela carta, ele falou: pô, agora Paulo vai terminar me dando uma boa notícia. A boa notícia: eu vou ganhar um carro novo, eu vou ser promovido, eu vou ser promovido a apóstolo, Não, venha participar dos sofrimentos comigo. Venha para a cela comigo. Venha morrer por Cristo comigo. Esse é o convite que Paulo faz. Aleluia. Em uma cela, você está sofrendo, está desanimado, está cansado. Então seja bem-vindo ao clube. Vamos trabalhar para Jesus. Você está com dificuldades? Junte-se a nós. Nós também temos várias, mas junte-se a nós. Vamos trabalhar para o Senhor. Aleluia. Te chamei, mas estou desanimado. É assim mesmo. Está doendo, dói mesmo. Dá depressão, dá, às vezes dá. Desanima, às vezes. Mas enquanto isso, põe fogo no dom que Deus te deu. Aleluia, amém. Põe fogo e não deixa a chama apagar. Amém, aleluia. Se você não está usando o dom de Deus, você está desperdiçando a sua vida. Amém? Fica de pé. Nós estamos indo em cima da hora. Eu não quero passar, mas eu queria que essa palavra pudesse arder no teu coração, como ela ardeu no meu coração. Quantas desculpas nós damos. Irmãos, não é fácil. A idade chega, é complicado, eu sei. Mas nós temos uma obra para fazer. Nós temos ainda algo para fazer. Deus espera. Deus colocou um dom. E você tem que exercitar o dom que Deus te deu. Está ouvindo? Pensa nisso durante a semana. Pensa nisso. Rose, Deus te deu um dom. Use o dom. Use o dom. O dom que Deus deu para você é diferente do meu. Eu fui numa igreja domingo passado, lá na Igreja Batista, e eu vi um irmão tocar guitarra solo. Inclusive ele nem é da igreja, ele veio porque o meu genro foi lá consagrado e ele é com o ensino dele, veio tocar em uma banda. Um garotão, legal, 17 anos por aí. O moleque tocou uma guitarra solo, que eu ficava encantado, eu ficava só olhando assim. Eu falava: ai Deus, como eu queria tocar essa guitarra desse jeito. E ele não tocava parado, ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor, estava lá tocando. Irmãos, usa o dom que Deus deu para você. Se é para dar aula para criança, vai dar aula. Usa o dom que Deus deu para você. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor,
Nós te louvamos, damos graças, Senhor. Damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tua palavra tem nos confortado. Tua palavra tem nos consolado. E ela tem também nos confrontado. Tua palavra veio realmente para nos confrontar. Essa é a finalidade dela. Para que a tua obra seja completa na nossa vida. Obrigado. Para que a tua obra seja completa na nossa vida. Por isso, Senhor, abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor, Espírito Santo em comum. Durante essa semana, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Que o Espírito Santo possa falar de acordo com a nossa necessidade. Despertar o nosso espírito, Senhor, para trabalhar na tua obra. Abençoa cada um, Senhor, que aqui está. Vai-nos uma semana abençoada. Fala conosco, Senhor. Abençoa esses irmãos que estão lá no hospital, que vai passar por procedimento amanhã. Aqueles que estão enfermos, que vieram aqui pedir oração. Senhor, envia um som de cura sobre eles. Abençoa, Senhor, os compromissos todos que nós temos durante essa semana. Ajuda-nos a cumprir os compromissos. E ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua obra de maneira conjunta. Senhor, de forma que nós possamos trabalhar, mas também trabalhar para o reino de Deus. Ajuda-nos a falar do teu amor para com as pessoas. Senhor, usa a vida de cada um de nós, Senhor. É o que nós pedimos em teu nome e nós agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, e que a graça do Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe e não deixe de me amar. É uma palavra que às vezes cutuca, mas é porque Deus nos ama. Amém? Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Eu já vou embora para abraçar os irmãos.